Olha! Disputa por herança de Gugu Liberato se transforma em spin-off da série Succession da HBO. Que é isso? Dudu Camargo é demitido após incidente fecal no SBT. Muito triste! Muita gente perdeu contrato nesse mês no mundinho da televisão. Meu Deus! Amor Perfeito está sendo ignorado pelo público. Essa e muitas outras notícias vocês verão hoje no Jornal Coisas de TV. Boa noite, eu sou o Fábio. Boa noite, eu sou a Larissa. Esse é o Jornal Coisas de TV, o seu resumo mensal das principais notícias televisivas. Esse jornal é transmitido ao vivo para quem faz parte do nosso clube de membros, tanto o Plano Valcir quanto o Plano Maneco, e eles podem interagir com a gente em comentários durante o jornal. Então faça parte do nosso clube de membros para poder participar da gravação do jornal e de várias outras vantagens. Temos mais informações aí na descrição. E o jornal desse mês, Larissa, está pegando fogo, não é mesmo? Que é isso? Tá mesmo. O tema principal desse mês não poderia ser outra coisa a não ser a herança de Gugu Liberato. O apresentador Gugu, né, faleceu em 2019. É bom a gente dar o contexto, né, para as pessoas entenderem, para ficar todo mundo no mesmo pé, para entender o que aconteceu, o caos desse mês de junho. É o seguinte, o Gugu faleceu em 2019, como todo mundo sabe, quando foi lá tentar consertar o ar-condicionado de sua casa, e desde então começou uma treta por parte de seus herdeiros. Porque todo mundo queria a fortuna de Gugu, que está avaliada em R$1 bilhão. Quem está nessa disputa? Temos que lembrar que Rosemiriam, a mãe dos filhos de Gugu, ela vem pleiteando faz tempo ser reconhecida, ter sua união estável reconhecida com o apresentador com quem ela morava lá nos Estados Unidos. Só que em paralelo a isso, também tem como personagem, vocês podem ver aí na montagem ao lado de Gugu, temos o chefe Thiago Salvático, que ele também quer que seu relacionamento com Gugu, de vários anos, seja reconhecido. De um lado desse ringue, temos o João Augusto, a cabecinha ali, pequenininha, o filho mais velho do Gugu, que ele tá do lado da família do Gugu. E aí, temos as gêmeas Liberato, que tem nome de subcelebridades que vão pra fazenda a qualquer momento, e elas estão do lado da Rosemiriam. Esse caso, a gente sabia disso e estava parado por um tempo, só que nessa vez voltou com tudo. É que o jornalista Valmir Moratelli, na Veja, ele divulgou alguns bastidores da reunião entre os herdeiros. A Marina Liberato, ela falou que ela tem vergonha de ser reconhecida como barriga de aluguel porque ela teme que isso prejudique o patrimônio. O principal medo das gêmeas Liberato é que, se a Rosemiriam não conseguir a união estável, o Thiago Salvático podia ir atrás de conseguir. E aí, Valmir conseguiu um belo trecho dessa reunião que eu vou ler aqui pra vocês. Eu faço o solicitante e você faz a Marina? Pode ser. Vamos lá, é um diálogo. Imagina que estamos num tribunal aqui, tá, gente? Se ela for reconhecida como união estável, também nenhuma outra pessoa pode entrar no processo pra tentar também tirar o nosso dinheiro. Não tá certo isso? Mas quem é essa outra? O gay lá! Tentou entrar com processo. Você acha que outra pessoa também não ia tentar? Eu amo. O gay lá! O gay lá é muito bom! Quem nunca foi o gay lá, não é mesmo? Quem nunca conheceu um gay lá? Essa matéria da Veja repercutiu muito, porque a gente não sabia qual era a relação dos filhos do Gugu com a questão do Thiago Salvático. Nisso, o pessoal falou, vamos atrás de Thiago Salvático. Esse cara tá calado há tanto tempo, porque lá em algum momento ele desistiu do negócio da herança. Vamos perguntar pra ele o que ele achou de ser chamado gay lá. Porque o quê? O jornalismo, às vezes, é só um motoboy de treta. Te chamaram de o gay lá, ficaste sabendo? O gay lá é você. A relação com o Thiago Salvático, ela tinha sido considerada clandestina. E aí o Thiago tava sumidinho aí da mídia. Depois da frase das irmãs Liberato, o Thiago decidiu se manifestar. Aí o Thiago, ele alega que a Rose não é a companheira de Gugu e ainda fez revelações sobre a intimidade do casal. Talvez a gente não gostaria de ter acesso às informações de intimidade do casal Thiago Salvático e Gugu Liberato. Mas ele falou. Ele falou, por exemplo, que eles viajaram para a China, uma das últimas vezes que eles estiveram juntos, eles viajaram para a China, e aí o Gugu, ele viu lá um presentinho para dar pro Silvio Santos. Você sabe que presentinho é esse, Larissa? Não. Ele decidiu
fazer uma miniatura em 3D de Silvio Santos, lá na China. Tipo, igual a gente tem do Valsir, só que com muito mais tecnologia. O Gugu pediu para entregar essa miniatura em 3D do Silvio Santos para o próprio Silvio, que ficou super emocionado e telefonou com o Gugu e ficaram conversando por horas. Segundo o Thiago Salvático, o Gugu ficou emocionadíssimo aquele dia. Será que estava ensaiando um retorno com o SBT? Nunca saberemos. O que a gente sabe é que, ao ser perguntado sobre aquele gay lá, a frase que a Gêmea Liberato falou sobre ele insinuou que as gêmeas não receberam educação e que fica triste é pelo pai delas. O Haroldo Assis disse, mas esse Salvático não deve ter sido um bom namorado. O Gugu deixou nem um apartamento em Pirituba pro coitado. Não deixou uma miniatura 3D pro coitado, né? Que situação, já diria, né? Que situação. Ele disse que ele desistiu de lutar pela herança em 2020 por motivos próprios. Motivos esses que nós não fomos informados ainda. E do jeito que a gente é sortudo, vão ser revelados a qualquer momento antes desse jornal ir ao ar. Então, por favor, vocês relevem que a gente não sabe disso ainda. Mas e que ele tem provas que ele tinha um relacionamento com o Gugu. E uma dessas provas era fotos. E assim, quando você fala, tem fotos, às vezes a pessoa tá junto. Às vezes o Thiago Salvático tava no aeroporto e tirou uma foto com o Gugu como fã. Só que precisa de uma prova muito contundente para você provar que aquela foto significa que você faz parte de um casal. Você concorda comigo, né, Larissa? Com certeza, sim. Senão é só um gay lá, né? Vamos avaliar a foto para ver se realmente Thiago Salvático é... Desculpa, ele era. Só num casal você tira uma foto dessa, gente. Olha isso. Eu tiraria foto com meu marido assim, desculpa. Não, isso é muito foto de casal. Isso é quase... É quase que eles traíram o movimento gay, inclusive, com essa foto, porque é uma foto hétero, quase. Aquelas fotos de hétero, de ensaio. É tipo aquilo. Se essa foto for anexada no processo, acabou, Rosemília. Você perdeu. O Thiago Salvático ganhou a união estável nesse instante, no momento que o juiz vê a foto. É o que o Mariana Holanda disse. Meu Deus, o auge da preguiça de um casal. É total, é total. Essa foto aí é casal. Não tira com um amigo uma coisa dessa, né? Thiago, ele também insinuou que havia um vídeo íntimo dele com o Gugu, né? Essa informação causou uma comoção imensa no site de pequenas... No microblog de pequenas mensagens, como diria a Globo. No site da saúde mental, o Twitter, porque a gente pode falar o nome. Então, começou ali um grande debate sobre a vida sexual de Gugu. Se ele era ativo, se ele era passivo, né? Quanto tamanho que tinha o pintinho amarelinho do Gugu. Muitas questões foram né, abertas aí. E aí termos como Guguce, pintinho amarelinho, eles caíram na graça da internet, né? Aí o que aconteceu é que assim, ontem saiu notícia na coluna em off, falando que um ex-produtor do Gugu levava uma vida promíscua, diz que o Gugu, né, o nosso querido Gugu, ele levava uma vida promíscua de sexo, drogas e festas com casais que estavam ali para atrair seus parceiros. Depois do caso do PCC, que a imagem do Gugu ficou meio, né, ninguém queria, né, assim, enfim, ele ficou mais, né, ele ficou assim mais discreto fora do meio, aí ele ficou mais contido e teve apenas casos rápidos com bailarinos, bailarinas famosas e prostitutas. Quer dizer, antes era uma grande, né, festerê, aí era só um festerezinho depois. Enfim, é isso. Ficou tímida. Eu acho que a gente tem que comentar um pouco sobre esse assunto. Está julgando demais a vida sexual. Eu acho que o Gugu poderia participar de festas com sexos e com casais que estavam ali para atrair seus parceiros à vontade. Mas eu fiquei curioso com o fato de que ele ficou mais contido. E ele teve apenas casos rápidos com bailarinas famosas. Eu amei. Ainda continuava sendo uma grande festa, mas uma festa um pouco mais contida. Eu fiquei pensando como é que era essa festa antes. A Lígia mandou até aqui, eu preferia pensar que o Gugu não transava. É porque o Gugu, às vezes, é um pouco pai de todos nós, né? Porque ele criou a gente durante muito tempo na frente da televisão. Então tem aquela dificuldade de ver os pais transando. Então acho que eu atribuo a isso. Sim, né? Você queria apenas ver o Gugu na minha casa, não um Cucu na minha casa. Vamos já sair desse assunto, gente. Eu tô vendo que vocês estão desconfortáveis. Tortura não é entretenimento, já diria Vinícius aqui. Mas apareceu outra coisa no meio desse caos inteiro, que foi o quê? Outro filho do Gugu. Um suposto novo filho do Gugu. O comerciante Ricardo Rocha, que tem 48 anos, e ele alega ser filho de Gugu.
Segundo ele, a sua mãe teria conhecido Gugu Liberato numa padaria na rua Aimberê, em Perdizes. Grande Rui Emberê. O Gugu teria conhecido a mãe do Ricardo quando ele era bem mais novo e quando nem trabalhava na televisão ainda. Ou seja, faz muito tempo mesmo. O Ricardo, ele quer ser reconhecido como filho. Ele deu até uma entrevista pro Domingo Espetacular, porque ele não tem a relevância de umas Gêmeas Liberato pra dar entrevista pro Fantástico, então ele teve que ir pra Record mesmo. E ele falou que quer ser reconhecido como filho. Nesse caso, as Gêmeas Liberato foram perguntadas a respeito dele. Inclusive na entrevista do Fantástico. Eu senti uma risadinha de deboche de uma das gêmeas lá. Ela riu quando perguntaram dela. E aí ela falou que não, ela vai contribuir com o caso, porque eles precisam do DNA de quem tá vivo, né, pra conferir isso. Ai, que maldade, Pedro, né? Diz que o suposto filho parece o suposto pai do Gugu. Esses dias, ou foi hoje, não sei, é tanta coisa acontecendo que a gente se perde. E Rafael Ilha. De onde saiu o Rafael Ilha? Não sei. Mas ele deu entrevista na tarde. O Rafael Ilha, ele tá ali à espreita, né? Ali dentro, ele tá guardado dentro de um armário da Sônia Abrão, que de repente, quando você assusta, ele sai, ele dá uma opinião sobre um assunto qualquer que envolve, geralmente, SBT ou, enfim, a Fazenda, ou coisas pelas quais ele pode falar. E aí ele deu uma entrevista lá na Sônia Abrão, e ele contou que ele já tinha visto o Ricardo. Que o Ricardo ele ia direto na empresa de licenciamento de Augusto Liberato. Vocês talvez não saibam disso, mas Gugu, além de apresentador, ele era um grande empresário. Ele tinha as lojas do Gugu, ele tinha os brinquedos do Gugu e uma empresa de licenciamento do Gugu, em que ele licenciava bandas, grupos, o K-pop brasileiro da época. Sim, o né? que era o Polegar e o Dominó. A toca do Gugu, inclusive, ele tinha que ganhar toda uma nova interpretação agora, como muito bem disse Ananias. O Rafael Ilha, que fazia parte de um desses grupos licenciados, ele falou que já viu direto o Rafael lá. E essas são as informações que nós temos a respeito de Ricardo Rocha, que pode ser filho de Gugu, vão fazer os exames aí e pode causar uma nova reviravolta nesse caso, sobrando ainda menos dinheiro para a família. A Lígia Couto disse, esse filho parece filho daquele personagem do Foca em Mim. A minha amiga, eu tava discutindo isso com minha amiga Keila, inclusive um beijo para a Keila, e a gente chegou à conclusão que talvez ele possa ser filho de Gugu, porque a história de conhecer na padaria e numa rua específica, a gente achou muito específico pra ser mentira. Eu pensei a mesma coisa, porque eu penso, nossa, você guardar com tantos detalhes assim a informação, com certeza tem alguma coisa de verdade. E se ele não for, a mãe dele com certeza conheceu o outro suposto pai, que ela não quis falar quem é, na padaria da Rua Emberê. Porque ficou muito guardado nela, assim, ela saber, sabe? É só quando acontece alguma coisa muito importante na sua vida que você lembra exatamente o lugar e o nome da rua. Outra notícia que temos dizendo respeito à herança de Gugu foi dada pelo jornalista Erlan Bastos, no In Off, porque vazaram o quê? Uma carta de Rose Miriam, escrita à mão, né, para o Gugu. Essa carta foi escrita quando? Após o nascimento dos filhos de Gugu, deles, né? E ela reconhece que Gugu ele se relacionava com homens e chega a propor que eles façam oração e jejum para tentar curar isso. Ou seja, ela queria colocar o numa novela de João Emanuel Carneiro para tentar a cura gay, né? Infelizmente felizmente era vida real, né? E aí não. Nossa. Em pleno mês do orgulho estão fazendo uma palhaçada dessas com a gente. Com a gente, exatamente. E aí ela escreve na carta: sei de muitas coisas sobre o seu homossexualismo. Já quis saber da sua boca, mas não foi possível porque você nega terrivelmente. E tem mais, talvez a melhor parte da carta de Gugu é: outro dia eu entrei no Google e escrevi conforme me orientaram: o Gugu é gay? E aí eu chorei. Meu coração se partiu ao meio e eu chorei sangue. Meu choro foi amargo como fel. Eu sei como você se encontra com alguns rapazes. Eu sei o que acontece na Alameda Canário 830. Eu sei dos viagras e das bebidas. Eu sei dos celulares que não podem entrar juntos com os donos, etc. Sei disso pouco antes da viagem para Los Angeles. Pra quem não lembra, né, eles moravam nos Estados Unidos e etc. E aí ela completa: se for da vontade de Deus, ele o transformará e você sentirá amor por mim, tal qual um homem sente por uma mulher. Eu tenho vontade de fazer sexo. Não é pouca, é muita. Aqui ela parece Melena de Maneco, né? Não é pouca, é muita. Meu marido já não me procura mais, o Theo... Enfim, sabe quantos anos eu não faço? Muitos. E eu poderia ter saído muitas vezes com quem quer que fosse, porque você mesmo, em Angra, disse que eu sou livre pra isso.
mas pra mim isso seria escravidão, por causa do meu amor por você e pela família unida. Estamos vendo aqui que Gugu Liberato era um dos pioneiros do relacionamento aberto. Se hoje em dia estamos as pessoas discutindo mais sobre isso nas redes sociais, 10 anos atrás, Gugu já falou, você fica com quem você quiser, querida. Tô indo ali pra rua, pra Avenida Canário. Alameda Canário 830, onde acontecem muitas festas, né? O Gugu já não monogâmica, antes mesmo de não monogâmica ser uma questão, né? E dá pra ver a intensidade da carta dela, de ela reclamando que está com teias de aranha na região, né? Sim, pois é, ela tava implorando, né? Sabe, muito Melena de Maneco, que o seu homem já não se procura mais há coisa de 6 meses. Aí foi quando ela teve um caso com português. O Haroldo Assis falou, se as paredes do AP Alameda Canário falassem. Mas pensa, a Rosemília é completamente uma Helena do Maneco. O Maneco escreveria uma novela sobre uma mulher que se relaciona com inclusive televisão. Tudo isso seria uma novela do Maneco. Inclusive escreveu, né? Lembra a história lá da Angela Vieira no Por Amor? Que ela era casada com um homem que depois se descobre gay. Que ela fica olhando eles jogando futevôlei com um amigo, assim. E aí depois descobre que ele tinha um apartamento na Alameda Canário 830. Que era quando ela vai lá e dá o flagra nele com o namorado. Ele podia total ser uma personagem de Maneco. E essa história do Gugu tem várias reviravoltas. Quando saiu isso, mesmo quem estava do lado de Rosemília começou a falar... Que mulher maldita! Não quero apoiar essa mulher, não vai ter a minha torcida. Só que aí surgiram novas informações que a gente vê que tem alguma coisa estranha aí. Porque um laudo médico ele diz que a Rosemília estava incapacitada de assinar o contrato de compromisso conjunto de criação dos filhos que o Gugu realizou em 2011. E segundo o advogado da Rosemília, ela estava dopada quando assinou o contrato. E aí, o fato de estar supostamente dopada faria com que o documento pudesse ser anulado. Então, eles estão tentando emplacar essa narrativa de que ela não estava em plenas faculdades mentais para escrever e assinar essa carta. Muito conveniente, não é mesmo? Justo no momento em que ela teve que assinar um contrato que prova que ela não tem união estável, só um acordo, ela não estava plena de suas faculdades mentais. É herança de titia, basicamente, né? Ela quer botar, é um personagem de Valsir. E precisamos acrescentar também, isso aqui é notícia de última hora, tá, gente? Eu estou vendo notícias da TV agora. Léo Castro, Rose foi de Helena Miss Tarja Preta em segundo. Segundo o Notícias da TV publicou agora há pouco, às 19h20, a Rosemília teria flagrado uma suposta traição de Gugu Liberato. Essa informação veio do advogado que representa o lado dela, né? E que também representa o lado das gêmeas Liberato. Aqui vamos ver se tem uma informação. Aqui, segundo o advogado, entre 2010 e 2011, ou seja, a época que essa carta foi assinada e depois que o Gugu saiu do SBT e foi pra Record, houve uma grave crise entre Gugu e Rose. Talvez tenha ido pra Record. Eu também entraria em crise se isso acontecesse. E aí, na hora de... Quando perguntaram, e a traição, senhor advogado? Ele falou, não cabe a mim dizer. Então eu já fecho a notícia, não me interessa. Advogado não sabe da traição? Pois agora que se fale, não é? Já que escarafunchou a vida da mulher, escarafuncha até o fim. Oxe, se o comentário anulado da P30 era com o Gugu, então tudo faz sentido agora, meu Deus. E temos mais aqui de Pedro Neves, dizendo daqui a pouco esse advogado vai dizer que era filho do Gugu também. A gente tá aguardando. Olha, honestamente, eu acho que quem tem que ficar com essa herança são os filhos, porque são filhos do Gugu. Todo o resto... E assim, não que elas mereçam, mas aí não é questão de merecimento. Já disse o advogado Ana Maria. Você teve filho, você tem que dar o seu dinheiro pra eles. Infelizmente, a lei funciona assim. Agora, a Rosemiriam tinha um acordo com ele, com certeza. E eu não acredito. Eu sei que, tipo, existe uma questão da união estável por eles morarem no mesmo tal e nananã. Mas eu acho que tinham coisas acordadas ali que de vez em quando ela se descuida e deixa a mostra, igual ela falar que ela podia ficar com outros homens e tudo mais. Ele deixou um dinheiro pra ela, né? Deixou uma pensão. Enfim, então assim, todo o resto aí, pouco me importa quem que vai ficar com dinheiro, porque eu acho que todo mundo aí tá querendo pegar uma fatia maior do dinheiro de Gugu. A Rosemília nunca ia ficar desamparada. Ela é muito próxima dos filhos. E os filhos estão milionários, sabe? Eles iam ajudar ela. É muito estranha essa situação toda. E tem os 25% dos sobrinhos, né? Os sobrinhos estão bem quietos.
Aí são muitas questões. Aí é questão dele, né, mano? Ele tem o dinheiro, ele faz o que ele quiser. Se ele quisesse doar 25% pro cachorro, tem gente que faz isso. Enfim, foi no Karl Lagerfeld que deixou um pedaço da herança dele pro cachorro. Enfim, tem aí, né? Cada rico, né? O mais bizarro da história foi o Gugu, milionário, inventar de consertar o próprio ar-condicionado. Muita gente, eu tenho visto muita gente, nossa, que tristeza que Gugu está tendo sua vida exposta dessa forma, ele não merece não sei o quê. Gente, se fosse com outra pessoa, o Gugu ia fazer plantão no programa dele, a rolê. A gente tá fazendo exatamente o que ele faria. Então... eu acho que por ele tá de boa. Já foi, né? Agora já foi. Então, já não aproveitou tá... as bailarinas, já, prostitutas e... não é? A festa toda, o baile todo, acho que tá tudo bem, não tem problema. Esse negócio de ficar... o brasileiro tem uma coisa, essa coisa a memória. Não sei se a pessoa tá vendo, mas enfim, eu acho que, né, eu acho que tá tudo bem. Tá tudo bem. O Gugu ia achar graça, eu acho. Que ele também faria isso. Ele sabe, no coraçãozinho dele ele sabe. E vamos apenas para encerrar o caso Gugu, como diria Rodrigo Faro, Gugu! Temos também outro caso de outro apresentador de 4 letras, sendo essas 4 letras 2 letras U, que é Dudu! Às vezes a pessoa tava fora da internet. O que aconteceu no caso do Dudu Camargo, Larissa? Bom, Dudu Camargo, ele tava numa situação insustentável no SBT, né? Ele chegava atrasado, ele era antiquerido pelos colegas, né? E ele tava enfrentando um processo por ter apalpado a Simone na transmissão do Carnaval da Rede TV. Quer dizer, só coisa boa acontecendo na vida de Dudu Camargo. Aí, segundo Gabriel Perlini, no começo do mês, Dudu começou a perseguir o Silvio Santos para ter seu contrato renovado, já que o Silvio, né, é a única pessoa no SBT que eu acho que defendia, de fato, o Dudu Camargo. Ele foi, né, encheu o saco, porque fez plantão na porta do Jaça. Basicamente, o Pânico na TV fez igual daquela época. E aí começou a ficar chato lá, né? A situação ficou chata lá. E aí o Jaça falou, vai procurar o Silvio Santos em outra ocasião. Senhor, por favor, pare de ficar aqui. E aí, sei lá, os dias foram passando e finalmente a demissão foi oficializada. Dudu Camargo passou lá no RH do SBT, foi demitido. Só que aí a gente achava que ele tá sendo demitido porque ele é um apresentador, porque ele não é jornalista, porque ele causava um monte de confusão nos bastidores, porque ele era uma figura não querida entre seus colegas de trabalho, colegas apresentadores e outros funcionários do SBT, mas não foi por causa disso que ele foi demitido, Larissa. Porque o site TV Pop trouxe informações exclusivas a respeito da saída de Dudu Camargo. Segundo o jornalista Rick Souza, a demissão aconteceu depois que o Dudu Camargo teria defecado em seu camarim após apresentar o primeiro impacto. Desculpa você, pessoa que está almoçando, jantando. Dudu Camargo, depois de apresentar o primeiro impacto, teria passado mal e defecado em seu camarim. Não no banheiro, no camarim. E aí, quando acontece um negócio desse, você precisa limpar a situação. Ele pegou uma toalha que estava lá no camarim e teria limpado. Numa situação que acontece com qualquer pessoa normal, porque problemas intestinais são normais, gente, acontece com todo mundo. E aí nisso, você pegaria a toalha, você enrolaria num saco plástico, fecharia em 2, 3 sacos plásticos, não sei, e jogaria no lixo, jogaria bem fora de onde você está. Mas não foi o que Dudu Camargo teria feito, porque ele teria se limpado com a toalha e escondido atrás do micro-ondas que fica no camarim. E assim, Dudu Camargo não é uma grande estrela do SBT. Ele não tem camarim próprio. Ele tem um camarim dividido com outras pessoas. Aí chegou uma outra pessoa, sei lá, foi o Ratinho usar o camarim e foi fazer uma pipoca de micro-ondas, alguma coisa assim. De repente, que cheiro é esse? E aí foram ver, era uma toalha com as fezes de Dudu Camargo atrás. Né? Gente, como? É isso, eu não tenho muito o que comentar sobre esse assunto. Tipo assim, o pacto civilizatório foi quebrado de uma maneira tão, né, assim, tão grave que você não tem como. Depois disso é a barbárie. Isso daí é igual a Juan Emberê.
É muito específico. Tipo assim, pra pessoa ter... Não, eu vou inventar. Você pode inventar 1000 coisas sobre o Dudu Camargo. Tipo assim... Agora, você inventar, você chegar a inventar que ele usou uma toalha e colocou atrás do micro-ondas, aí eu acho que, né, realmente, acho que não, acho que foi verdade mesmo. Enfim, até porque aqui a história piora, né? Ele foi acusado de ter outros comportamentos parecidos com esse. O Leão Lobo, por exemplo, contou em entrevista ao Splash Wall que ele dividia camarim com o Dudu Camargo e que tinha um cheiro de urina insuportável nos lixos. Banheiro, esse menino, pra quê? Né? Não foi socializado assim. Leão também contou que às vezes ele dormia meio apagado no camarim. Dudu, desde então, tem visitado várias emissoras, se oferecendo pra trabalhar, e até agora, como já é de se imaginar, nada, né? Eu imaginava que ele ia ser demitido por trouxa. Ele fez tanta barbaridade em sua passagem. Não, mas então, é aqui o que o jurídico Catilícia nos diz com muita verdade. O Dudu fez cada coisa errada e não precisava inventar essa história pastosa pra demitir. Tinha. O uso da palavra pastosa no comentário. Que maldade, jurídico Catilícia. Ele chegou ao limite do horror pra ser, né? Isso pra ser demitido. Ele foi realmente pedir emprego na Record. E aí o que a Record fez? Passou na Hora da Venenosa. Olha, gente, fotos do Dudu Camargo vindo pedir emprego aqui na Record. Maravilhoso isso. Imagina você nem a Record querer. Que ele queria ver esse menino na fazenda só pra ver se ele fala com o robô 24 horas por dia. É um pouco a cara do Carelli. É um pouco a cara do Carelli enfiar um cara desse na fazenda, viu? Nossa próxima notícia é sobre novela, que a gente ainda fala sobre novela aqui nesse canal. De vez em quando a gente fala. Amor Perfeito não estaria entregando o que a Globo quer. Aí você me pergunta, mas a audiência tá boa, mas não é isso que a Globo quer. Segundo uma matéria do nosso querido Gabriel Wacker, lá no Notícias da TV, ele apurou que Amor Perfeito estaria decepcionando a Globo no quesito repercussão. A audiência tá boa, principalmente depois que tava coladinho com o Correio do Gado, que tava indo bem. Então tava ótimo. Porém, ninguém tá falando dessa novela. Você abre o Twitter, tá lá só os Amensa comentando essa novela. Só se fala em outras coisas. É uma novela que até tem audiência, mas as pessoas não debatem nas redes sociais. E isso é importante, porque a Globo, quando ela vende a publicidade de suas novelas, ela não fala, essa novela bate 20 pontos de audiência. Ela também fala, bate 20 pontos de audiência e as pessoas comentam nas redes sociais. Por isso que, sei lá, Vai na Fé consegue fazer propaganda até de filme do Mario até Vermífugo, tá? Tem fila de anunciantes lá, porque as pessoas passam o negócio, as pessoas estão debatendo. Amor Perfeito não tem isso. Apuraram que teve uma queda de 40% no engajamento se comparado a Mar do Sertão, com a novela que veio antes. É um número que muito já não era isso. Grandes coisas, né? O povo gostava. Mas aí... E aí eu inclusive postei essa matéria no Twitter. As pessoas vocês ficam forçando que a novela tá fracassando. Aí, gente, em momento algum da matéria tá falando que tá fracassando. Ela tá até bem de audiência. Só não tem repercussão. Então, é mais um caso de falta de repercussão e fãs que não sabem interpretar texto. Eu acho que deve ser um caso de senhoras, né, assistindo. Que aí quando a senhora vê, não vai botar na internet. Esse Amor Perfeito estreia quando? Gostaríamos de saber, né? Hoje mesmo eu tava vendo, eu tava assistindo. Por que você fez isso com você? Porque eu tava esperando pra fazer ressonância. Em situações assim. E assim, não tem nada que eu possa aqui falar pra você que aconteceu assim que eu me lembre. Temos aqui rapidinhas de RH, né? Um outro novo quadro. Não é um novo quadro. É simplesmente porque só teve notícia de demissão. E aí a gente resolveu juntar tudo. As rapidinhas do RH, vamos lá. Geraldo Luiz é dispensado da Record depois de 15 anos. Leão Lobo, que foi dispensado da Gazeta depois de 3 anos. Record é acusada de demitir uma galera por eles não serem evangélicos. Regina Volpato, que sai da Gazeta depois de 5 anos no Mulheres. Moninho tá fora da nova edição do No Limite. Glória Pires, que ela saiu da Globo após 54 anos de contrato. Cecília Flash sai da Globo News após entrevista em podcast. Falou demais. Também Cláudia Abreu, que recentemente anunciou que está fora do seu contrato com a Globo. As aspas do mês, a frase mais impactante do nosso mês de junho. Outro dia eu entrei no Google e escrevi conforme me orientaram. O Google é gay? E aí eu chorei. Maneco não escreveria essa frase.
Não. Talvez. Algo do tipo. Isso foi bem... Ali nessa carta, ela foi bem Manuel Carlos, que é o homem que não procura, é o homem que tá fazendo festa. E, enfim, eu acho que talvez. Procurei... Poderia. Não assim, mas poderia. E essas foram as nossas principais notícias do mês de junho. Outras coisas aconteceram? Sim, mas não eram tão relevantes quanto o caso Gugu, ou nem tão divertidas quanto o caso Dudu. Então, ficou por isso mesmo. Sigam a gente nas redes sociais, comentem aí o que vocês acharam, e, fazendo o que se faz no final de um telejornal, boa noite! Boa noite e dignidade já! Peguei longe o negócio lá. Eu sigo o Nicolas Prates no Instagram, desde... Por isso que eu sei essas coisas. Também sigo ele. Sempre entrega uns bons biscoitos. Sim, menos Biscoitos quando ele meio escreve... sonsos. Ai, mas eu não gosto quando ele escreve poesia. Você viu? Às vezes escreve poesia junto com biscoito. Eu não quero. Eu realmente não quero. Ah, e tem um artista que eu sigo, que eu acho muito gostoso. Não vou expor o nome do artista aqui. Até porque nem é tanto artista assim, é meio ruinzinho. Mas ele vem com uns papos, às vezes, de positividade. Falando, ai, tá, fica quietinho aí, vai, só posta mais fotos sem camisa aí. Eu não gosto também, eu acho que o biscoito tem que ser... Quem sabe fazer isso muito bem é o Chai Suede. Ele sabe que o biscoito tem que ser desassociado de coisa. Quando ele quer postar outra coisa, ele posta foto normal lá dele. Mas quando o biscoito é só o biscoito. E o Chai sabe sensualizar até em propaganda de cerveja. Nossa, aquela propaganda de cerveja eu fico dele babando lá, vendo aquilo. Nossa, eu fico até mal. Uma vez passou acho que no, sei lá, se era no Primavera Sound também, que ele passa abrindo a cerveja, fazendo os barulhos lá. Eu fico, gente, que coisa, não é mesmo? Que homem bonito. A primeira vez que passou um negócio, aí eu vendo lá, aí meu marido vira do lado, Fábio, você não tava nem piscando. É o impacto de Chai. Não, Chai, eu tenho um fraco com ele. Chai e o Rodrigo do Masterchef. Quando ele falando da coxa da mulher. Nossa, aquilo lá, eu vi. Você vê que ela até gaguejou, eu faria a mesma coisa. Deixa eu dar uma mordida na sua coxa. Nossa, eu ia ficar até. Nossa senhora, Rodrigo.